Uma das dúvidas mais frequentes do português é a diferença entre impresso e imprimido. Impresso e imprimido é forma verbal de particípio do verbo imprimir. Impresso e imprimido do verbo imprimir. Diferença é que impresso é a forma irregular de particípio. Imprimido é forma regular. Qual a diferença, professor, entre impresso e imprimido na prática? Na prática é que com os verbos ser e estar, você usa impresso. Com os verbos ter e haver, você usa imprimido. Em outras palavras, você usa a forma impresso na voz passiva e você usa a forma imprimido na voz ativa. A voz ativa é formada com os verbos ter e haver auxiliares. A voz passiva é formada com os verbos ser, estar e mais raramente com o verbo ficar. Aí você usa impresso. Por exemplo, eu digo assim: eu havia imprimido meus livros na gráfica, na Grafó. Eu havia imprimido meus livros naquela gráfica. Veja que imprimido. Por quê? Porque o auxiliar é o verbo haver. Havia imprimido ou tinha imprimido, certo? Agora eu digo assim: o livro foi impresso naquela gráfica. Veja que impresso. Por que impresso? Porque, neste caso, eu estou usando o particípio na voz passiva. Então, nesse caso, eu uso impresso. Veja que o verbo ser é o verbo auxiliar. Foi impresso naquela gráfica. Mas um detalhe, eu só uso impresso e imprimido quando o verbo imprimir tem um sentido de gravar, de passar por impressão gráfica. Porque às vezes o verbo imprimir também tem um sentido de dar velocidade, de agir. Aí nesse caso é só imprimido, não existe impresso. Por exemplo, eu tinha imprimido uma grande velocidade à moto. Eu tinha imprimido uma grande velocidade. Foi imprimida uma grande velocidade à moto. Aí imprimir no sentido de agir, de exercitar, né, de dar velocidade. E imprimir no sentido de gravar, de passar por impressão gráfica, é que tem esses dois particípios, com ser e estar impresso, com ter e haver imprimido. Está certo? Novamente, eu digo a vocês muito obrigado. Gratidão por vocês estarem conosco. Fico muito agradecido, espero que vocês estejam sempre conosco. Abrimos o nosso coração e a nossa casa da mesma forma como vocês abrem o coração e a casa para nos receber aí. Gratidão eterna, muito obrigado.